Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer porque nós poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para ouvirmos mais da Tua Palavra. E ela nos diz que a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela é o único capaz de penetrar a alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os desígnios do nosso coração. Senhor, ela é a verdade que nos liberta, ela é a verdade que nos transforma, ela é a verdade da cativa obediência a Cristo. Todo e qualquer espírito, Senhor, de distração, de confusão, na autoridade do nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Teu Espírito nessa noite, nós rejeitamos, repreendemos no nome de Cristo Jesus. Nós queremos Te conhecer, Senhor, não pela religiosidade, mas muito além disso, nós queremos conhecer o Teu coração, Pai. Nós queremos desfrutar daquilo que Te alegra e nos entristecermos com aquilo que entristece o Teu coração, Pai. Nós queremos Te conhecer da maneira que Tu és, na plenitude. Por isso, nessa noite eu peço, em vez do qual ainda não estivemos, do qual o Teu Espírito venha nos cobrir e assumir o controle e governar as nossas vidas. Assuma o controle essa noite, Pai. Eu declaro, Senhor, com a humildade que está no meu coração, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor Jesus Cristo seja revelado todos os dias. E que nessa noite o caráter de Cristo seja revelado através da minha vida neste lugar. E eu agradeço, Senhor, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou falar sobre que às vezes ele pode incomodar um pouco algumas pessoas, como algumas outras também, mas o meu desejo nessa noite não é trazer uma direção para a tua vida, assim como há muito tempo atrás o Senhor trouxe na minha vida sobre o desejo de liderar, de servir, o desejo de ter um coração humilde, um coração reto perante ao Senhor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre humildade. O tema da mensagem é humildade ou soberba, o que você tem vivido. Queridos, eu penso hoje em dia que nós temos vivido num tempo onde tem se pregado muitos evangelhos, do qual é o evangelho da prosperidade, o evangelho do qual você vai até a casa de Deus, você levanta as tuas mãos e pede coisas para o Senhor e Ele te dá, a hora que você recebe, você sai. Nós temos visto uma geração, assim como foi mostrado aqui esses dias no telão, se não for a pior, é uma das piores gerações que nós já vimos. Porque eu creio que o evangelho está sendo distorcido. Eu creio que pessoas hoje elas têm se preocupado muito mais em pregar um microfone, em liderar, em ter um nome, em ter um reconhecimento, e muito menos servir. E eu quero falar um pouquinho sobre esses dois. São duas verdades, só que uma verdade ele te traz mais perto para o evangelho, a outra verdade ela te distancia daquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas.
de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui Jesus, ele fala a respeito dos fariseus. Queridos, nós conhecemos os fariseus já há um tempo na Bíblia, e eles gostavam muito de reconhecimento. Os fariseus, Jesus começa a exortar eles, porque eles começaram a criar os seus próprios mandamentos, a viver aquilo que eles determinaram, não aquilo que a palavra dizia. Eles começaram a criar doutrinas deles mesmos, começaram a viver um evangelho de religiosidade. E a palavra nos diz que eles gostavam de se vestir muito bem, com roupas longas, bonitas, assim como os judeus, que eles gostavam de ser reconhecidos, eles gostavam que as pessoas olhassem para eles e falassem: pô, ali está um cara que eu posso seguir, ali está um exemplo de um homem cristão. Mas Jesus, quando ele exorta esses fariseus hipócritas, ele estava dizendo assim: eles para vocês, eles aparecem como cordeiros, mas na verdade eles são lobos. Eles aqui, eles levantam as mãos, eles dizem que adoram a Deus, que glorificam ao nome de Deus. Só que a primeira atitude deles, quando eles chegam em suas casas, eles continuam praticando os mesmos pecados. Eles falam aqui que amam a santidade, mas eles chegam em casa e continuam com o pecado da imoralidade. Eles falam que Isaías, ele disse na profecia dele: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu penso que isso é muito sério, porque eu vejo que o Espírito Santo, ele é o único capaz de esquadrinhar o nosso coração. Então eu tenho visto que cada vez mais as pessoas têm procurado crescer dentro da igreja. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais reconhecido eu fico, menos eu paro de servir, amar as pessoas, caminhar ao lado delas. E eu penso que isso, a maioria das vezes, vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Os fariseus, eles gostavam desse reconhecimento. E Jesus, por conhecer o coração deles, por conhecer o que passava pelo coração deles, Jesus, ele exortava eles. Jesus, ele era totalmente contra a hipocrisia. O significado da palavra hipocrisia é ser vistos pelos outros. Ontem, quando o pastor me mandou a mensagem, me convidando, eu me senti muito honrado no meu coração. Porque na maioria das vezes nós trilhamos caminhos tão distantes de Deus. Mas quando eu penso no sacrifício da cruz, quando eu penso o que Jesus fez por mim, e a primeira coisa que eu penso em Jesus foi que ele foi um cara que ele foi totalmente humilde. Jesus, ele em momento algum, você vê Jesus buscando reconhecimento, buscando a glória. E quando eu fui convidado, eu falei: pastor, para mim vai ser uma honra. E eu tenho humildade de reconhecer que eu não estou aqui por meu conhecimento, eu não estou aqui porque, nossa, eu sou um cara diferente. Não, porque pela misericórdia de Deus e pela graça dele que eu estou aqui. Eu tenho humildade de reconhecer que eu não sou nada sem o Senhor. Eu tenho humildade de chegar na minha casa e reconhecer que se eu estou comendo aquele alimento é porque a provisão dele está lá. Se hoje eu tenho um trabalho é porque ele me providenciou. Se hoje eu tenho uma família nos caminhos de Deus é porque um dia o Senhor olhou para a minha família e resolveu me resgatar e resgatou toda a minha família. Eu penso que na maioria das vezes, eu não sei se vocês já viram uma ministração, do qual um próprio pastor se vestiu de mendigo, ele entrou numa igreja, e ninguém estendeu a mão para aquele mendigo. E o culto foi e tal, e no final do culto esse homem tirou aquelas vestes que ele estava, e foi lá e exortou o povo. Porque a verdade é que nós falamos que amamos a Deus,
amamos ao nosso próximo, só que na maioria das vezes nós passamos por aquele necessitado, por aquele que está enfermo e nós não fazemos absolutamente nada. Isso se chama hipocrisia. Amar o outro sem fazer nada a respeito, isso se chama hipocrisia, isso é farisaísmo. Significado da palavra humildade, queridos, é demonstração de respeito, de submissão, inferioridade, pobreza. Quando a palavra diz, se submetam a Deus, resistam a Satanás que ele fugirá de vós. Ele está falando assim, reconheça que sem o Senhor você não é nada. Reconheça que você chegou onde você chegou, não foi por mérito seu. Foi porque Deus tem te conduzido com a mão forte, com o braço estendido. Você não chegou onde você chegou porque simplesmente você tem mérito nisso. O mérito nosso está na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. Nada do que eu fazer nessa terra vai trazer existência àquilo que Jesus fez. A humildade é a essência de um caráter tratado e ensinável. Nós temos visto, queridos, se levantando líderes que não aceitam ser corrigidos, que não aceitam ser exortados, líderes que depois de Deus, ele é Jesus nessa terra, líderes que têm alto de si, porque eu sou muito melhor que você, porque eu cheguei onde cheguei, porque, cara, eu sou escolhido de Deus na terra, Deus ama mais a mim. Não, queridos, a maneira que eu cresço no Evangelho, mais servo eu tenho que ser. Mais servo eu tenho que ser. Quanto mais eu crescer, mais humildade no meu coração eu tenho que ter. Sabe por quê? Porque senão aquele altar chamado soberba vai tomar conta do meu coração. E antes o altar chamado humildade, que era um princípio que Deus tinha gerado no meu coração, ele não existe mais. Sabe o que existe hoje, soberba? Isso é muito simples de acontecer. Sabe por que é muito simples? Porque eu começo a me achar mais especial que as outras pessoas. Porque às vezes chega uma pessoa aqui que não é um neófito na fé, e você quer exigir coisas dele que está há anos-luz, que você já venceu, que você conquistou, e você quer exigir de todo custo que ele faça isso. Paulo uma vez diz, eu não pude vos dar alimento sólido, porque vocês ainda não saíram do leite materno. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que há um tempo específico para cada um. Eu tenho um tempo de crescer, Priscila tem um tempo de crescer, cada um de nós tem um tempo de crescer. Só que eu quero te dizer algo que atrai o coração de Deus para as nossas vidas, e esse algo se chama humildade. O significado da palavra soberba, ela significa elevação, altivez, arrogância, orgulho, presunção. São sentimentos que nos afastam de Deus. Queridos, Deus não nos chama para ser juiz na vida de ninguém. Eu discipulei 2 meninos em Jales. Um eu fiz questão de discipular porque eu vi uma vida muito triste. Eu vi muita rejeição, muito abuso, não só verbal, mas sexual. Eu falei, Senhor, eu quero ajudar esse menino para que ele cresça. Eu resolvi, eu não olhei para mim como um cara superior, eu falei, Senhor, eu quero ser servo, eu quero servir a vida dele. Eu quero que hoje, onde eu estou, eu quero que ele chegue. Sabe por quê? Jesus, quando ele orou ao Pai, em João 17, ele fala assim, que eles estejam aonde eu estiver, que eles vejam a glória que a mim foi concedida, que eles estejam nesse lugar. O desejo de Jesus é que nós vivemos a glória dele. O desejo de Jesus não era que a gente ficasse preso ao pecado, preso à soberba. Jesus, ele nos ensinou o que é servir. Ele nos ensinou o que é humildade. O desejo do coração de Deus é que você venha a ser um líder, que quando você for, querido, seja humilde. Seja humilde com as pessoas. Não exija das pessoas aquilo que você mesmo nem faz. A palavra diz aqui, ó, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Pessoas têm subido em altar e têm falado que faz isso e aquilo, mas na verdade não faz nada. Nós temos visto milhares de pregadores, milhares de homens e mulheres que gostam de microfone, gostam de reconhecimento,
Mas a verdade é que eles não sustentam a própria pregação deles. Eu tenho humildade e temor de Deus para falar isso. Eu só posso falar de obediência a Deus quando eu trilho um caminho de obediência. Eu só posso falar de humildade quando eu sou humilde. As pessoas têm pegado o microfone e falado coisas que não são. Queridos, mas Deus, Ele conhece teu coração. Você pode muito bem passar por fulano despercebido, por ciclano, falar assim, eu sou santo, realmente, mas dentro da tua casa, o teu caráter, o caráter é aquilo que você está fazendo quando ninguém vê, mas Deus está te vendo. Isso é caráter. Isso se chama caráter. Eu só posso oferecer para as pessoas aquilo que eu tenho dentro de mim. Isso eu sempre falo para a Priscila. Se eu chegar aí e falar de um assunto com você, se eu não vivo aquilo, qualquer um que pegar e estudar um capítulo da Bíblia, passar um dia estudando e lendo, vai conseguir chegar aqui e pregar a palavra de Deus? Vai. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se a pessoa ela prega a palavra de Deus, simplesmente por pregar, se ela não vive aquilo lá vai te trazer às vezes uma emoção no teu coração. Aquilo não vai te gerar transformação, aquilo não vai te gerar mudança de vida, não vai te dar uma direção, não vai liberar propósito para a tua vida. Agora, se eu pego um cara que vive verdadeiramente a palavra, não negocia princípio, obedece a mandamentos, queridos, esse cara ele vai falar com você, ele vai te dar direção. Ele não vai falar para a tua mente, ele não vai falar para o teu ego, ele vai falar para transformar a tua vida, porque o desejo dele é que você viva muito além disso que você tem vivido. Eu amo o discipulado. Eu amo o discipulado. Eu sou discipulado há quase 2 anos. Sabe por que eu amo? Porque eu coloquei uma pessoa na minha frente para apontar o dedo para mim e falar assim, você é isso, você é aquilo. Me doeu, queridos, doeu de início. Às vezes eu pensava assim, pô, mas quem que ele pensa que ele é para falar isso de mim? Só que a verdade é que eu entendi que esse é um princípio. Eu entendi que a humildade nos leva a lugares do qual a gente nunca vai viver nessa terra. Quando eu comecei a expor a minha vida, quem eu era, o que eu fazia, quais eram os meus pecados, aquilo começou a vir luz sobre mim. Mas eu tive humildade. Eu tive a humildade perante Deus de falar assim, cara, eu confio em você. Eu me submeto à autoridade que Deus está concedendo a você sobre a minha vida. Só que eu posso te dizer de um discipulador, de um cara que nunca abusou de mim espiritualmente. De um cara que toda vez sentava comigo, ele abria a Bíblia e me dava versículos bíblicos e falava assim, cara, o mundo pode deixar de acreditar em você, tua família, os teus pais, eu nunca vou deixar de acreditar. Sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque muitas vezes você que era para acreditar nela, parou de acreditar nela. Porque você se achou superior. Não, queridos. Eu só cheguei onde cheguei porque eu tive pessoas que caminharam ao meu lado. Eu não estaria aqui hoje, pegando a palavra de Deus, se antes eu não tivesse humildade, não tivesse pessoas que acreditassem em mim, mas que colocassem em mim verdades bíblicas, mandamentos, que me dessem uma direção do qual eu ainda não sabia, de santidade. Foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E eu só vou continuar crescendo, porque o desejo que eu tenho de ser exortado, é porque eu entendi o que é paternidade. Nós só entendemos o que é paternidade quando nós recebemos a exortação de Deus como algo bom, não como algo ruim. Faz pouco tempo que eu aprendi isso. Mas glória a Deus. Hoje eu me agrado em ser discipulado, eu me agrado em ser exortado. Discipulado gera crescimento, traz vida para as pessoas. Então, em discipulado, o que eu posso falar para as pessoas? Eu não vou falar daquilo da minha experiência de vida, porque eu não tenho nada para oferecer. A palavra diz que eu sou pó e para o pó eu voltarei um dia. É o Espírito que habita em mim, que faz com que eu dê direção para as pessoas. Ele é o meu consolador, Ele é aquele que me ajuda. Mas o que eu posso oferecer para a vida das pessoas, eu tenho certeza que vai gerar transformação. Se chama Bíblia, é palavra de Deus. O que passa diz, queridos, eu não sei. Eu só sei que isso aqui se chama Bíblia. E a palavra nos diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela é a verdade que te liberta dos vícios. Ela é a verdade que te liberta da prostituição, da vergonha, do trauma. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Só sei que se você não tiver um relacionamento com a palavra, entender o que a Bíblia quer te dizer, dizer ao teu coração, entender que você tem um manual para a sua vida. Se você não
tirar um tempo de qualidade para ler a palavra de Deus, você não vai sair do lugar. O desejo de Jesus é que você veja a glória dele. E sabe o que Jesus diz? Aquele que obedece aos mandamentos, ele permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós não só temos uma vida, Deus só não tem um desejo de uma vida abundante nessa terra, mas Ele tem uma eternidade para nós. Mas eu não sei você, cara, hoje para alguma coisa tirar meu sono é muito difícil, porque eu aprendi a ter fé em Deus e confiar nele, porque eu elevei meu grau de dependência em Deus. Não é uma conta no final do mês, não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, porque na verdade, queridos, às vezes alguém pode falar ao teu respeito, mas quem te conhece é o Senhor. É Ele quem te justifica. É Ele quem te justifica. O que eu quero dizer para você, o que você tem gerado no teu coração, o que você tem buscado. Se eu for dar um exemplo de humildade, só há um cara que eu posso, é um cara que assim, ele é o exemplo de humildade que viveu nessa terra. Se chama Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 5. Eu vou ler até o versículo 8. Esse é um versículo do que eu mais gosto na Bíblia. Isso mostra a obediência e a humildade de Jesus Cristo. A palavra diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi exemplo claro do que é humildade e obediência a Deus. São dois pilares que caminham junto. Queridos, esse cara, ele era nada mais, nada menos que o Deus na terra. Ele era 100% Deus, ele era 100% carne, mas ele era Deus. E quando ele veio a essa terra, ele não se preocupou em ser Deus. Ele não se preocupou em falar assim, cara, que quem manda nesse negócio sou eu. Aqui vocês vão ter que me obedecer, que vocês vão ter que me seguir de qualquer jeito. Eu sou o cara que vocês têm que reconhecer aqui, porque meu pai mandou para cá. Não. Sabe que a palavra diz? Que ele veio. E ele não usufruiu de títulos. Ele não usufruiu de reconhecimento. Ele não usufruiu da sua glória. Mas sabe o que ele fez? Ele padeceu. Ele se humilhou. Até a morte de cruz. Ele foi obediente até essa morte de cruz. Esse é o exemplo, querido, que você tem que seguir de humildade. Sabe o que Jesus diz? Que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. O Filho do Homem, Jesus, ele veio para servir. Algo que não pode sair do meu coração é o desejo de servir na igreja. Querido, se uma pessoa é chamada para lavar prato, e ela faz isso debaixo de um propósito de Deus, um desejo de servir ao corpo de Cristo, servir aos meus irmãos, essa pessoa vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Acontece que tem pessoas querendo ser o que não foi chamado para ser, querendo ocupar lugares que não foi chamado para ocupar. Jesus não se preocupou com isso. Querido, você sabe o que é? Você já parou para pensar se você fosse Deus nessa terra? Você já se perguntou se você faria o que Jesus fez? Por amor ao teu próximo? Você viria debaixo de um propósito de teu pai, de morrer por essa geração, uma geração que, eu penso que Satanás deve ter chegado a Jesus, e aí Jesus, você vai morrer por essa geração? Uma geração que nem lê Bíblia, uma geração que nem se importa com aquilo que você fez, uma geração que novamente está pregando o Senhor na cruz, uma geração que vem, quando cresce, eles, em vez de levar a glória para Deus, eles trazem a glória para si.
Você vai morrer por essa geração, Jesus? Não, eu escolho morrer por eles. Porque Jesus acreditava na nossa transformação e vai continuar acreditando até o dia da vinda dele. Quando Pedro e João, queridos, eles saíram de um lugar, a palavra diz que havia um homem paraplégico sentado. E eles estavam cheios do Espírito Santo, e a palavra diz que eles se chegaram àquele homem. Eles falaram assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que eles estavam fazendo ali? Ei, olhe para nós. Nós queremos que você saia dessa condição. Mas a hora que ele levantou, a hora que João e Pedro estavam dentro do sinédrio, que os fariseus estavam questionando ele, sabe o que eles falaram? Quem fez isso não fui eu, mas foi o Jesus que habita em mim. Eles jogaram a glória para Deus, eles não buscaram a glória para si. Essa é a diferença de muitos hoje em dia. Muitos conquistam coisas, chegam em lugares que Deus conduz pela misericórdia e bondade, e se esquecem daquilo que Deus tem feito. Se esquecem do preço a ser pago, se esquecem de uma vida de obediência, de uma vida de caráter, de integridade, de um coração reto perante Deus. E não é isso que Deus deseja para a tua vida. A palavra diz que Jesus ele foi tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado por Satanás. E um desses versículos, Mateus 4:8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe quem deseja reconhecimento, queridos? É isso que Satanás queria para Jesus. Jesus, se você prostrar e me adorar, toda a glória do mundo vai ser tua. Todos vão te reconhecer e etc e tal, teus irmãos vão te reconhecer como Deus. Querido, Jesus não se preocupou em ser rejeitado pelos irmãos, pelo seu povo, em ser humilhado, em ser rejeitado. Sabe qual que era o desejo de Jesus? Era em que o caráter de Deus Pai fosse revelado através da vida dele. Jesus, ele não buscou reconhecimento, ele não buscou a glória, sabe o que ele buscou? Que as pessoas vissem nele um filho de Deus. Que ele veio para essa terra com um propósito a ser cumprido. E é isso que muitas vezes nos distancia de Deus. Porque a palavra é muito clara quando ela diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Jesus, ele odeia a hipocrisia. Sabe o que você é, querido? Imagem e semelhança de Deus, significa que você é filho. O que você tem que mostrar para as pessoas aí fora não é que você é um homem super sucedido, onde Deus me levou, cara, eu mereço isso, eu sou um cara tão fiel. Não. As pessoas desejam que você mostre aquilo que alimenta a alma delas. As pessoas desejam aquilo que está dentro de você, que é Jesus Cristo. Jesus, ele veio para revelar quem era o Pai, porque ele sabia de onde ele vinha, ele sabia que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Só que muitas vezes nós não nos comportamos como filhos de Deus, porque o filho de Deus ele não é ambicioso, ele não é ganancioso, o filho de Deus ele não é arrogante, o filho de Deus não prega e não vive aquilo que ele fala, não, muito pelo contrário, ele tem um caráter a ser preservado. Que é muito além do que as pessoas estão vendo, é um negócio dele com Deus. É um negócio dele com Deus, Pai. Eu acho que a maior alegria do cristão, daquele que é nascido de novo, queridos. Lógico, todos nós, depois que nascemos de novo, nós temos autoridade. Nós temos que viver aquilo que Deus tem nos chamado para viver, que é curar os enfermos, fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Mas em Lucas 10:17 diz assim, pode abrir sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 17. Do 17 ao 20. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam.
e disse-lhes: Eu via Satanás como raio caiu do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Cara, é muito bom quando os demônios se sujeitam a nós, quando nós temos uma vida de autoridade, quando as coisas acontecem. Mas Jesus está dizendo assim, ele meio que dá uma exortada nos discípulos: ei, cara, não tenha nisso vanglória, não ache que isso é a primeira coisa a ser feita. Não ache que você é isso tudo que você é. A tua alegria é pelo aquilo que eu já fiz por você, por aquilo que eu vou fazer. É porque eu estou te dando um direito a uma eternidade, porque eu estou escrevendo teu livro no livro da vida. Só vai se apagar se você não escolher caminhar ao meu lado. Então Jesus está dizendo aqui o nosso orgulho, queridos, é de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Temos um exemplo também de soberba. Todos aqui conhecem a Saul. Saul, ele foi levantado como um rei em um tempo onde o povo estava querendo um rei, porque todas as nações tinham um rei e eles queriam um rei para governar eles. Então Deus falou: já que vocês querem, vocês vão ter um rei. E levantou a Saul. Esse homem ele foi ungido rei por Deus, ele foi escolhido pelo Senhor. Só que esse cara, ele começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquilo que o Senhor tinha separado e preparado para ele. A palavra diz que esse homem, ele começou quando Samuel dava alguma ordem para ele se desviava dessa ordem, ele desobedecia. Esse cara, ele ia para guerras perante a voz de Deus, o comando de Deus, que Deus estaria com o povo de Israel, e que eles iam vencer aquela batalha, e eles venciam. Mas sabe o que acontecia? Acontecia que Saul, ele trazia a glória para si. Saul falava assim: não, nós somos fortes, eu consegui fazer isso. A verdade, queridos, é que foi um comando de Deus, é porque Deus estava com o povo de Israel. Sempre que você trilhar um caminho de obediência ao Senhor, você pode ter certeza que Deus vai estar com você. Se você está seguindo a palavra e vivendo debaixo de um princípio bíblico da palavra de Deus, Ele não vai deixar de te acompanhar. Ele não vai deixar de conduzir a sua vida. Acontece que esse homem, ele começou a se tornar desobediente, soberbo, e começou a criar dentro do coração dele um altar de idolatria a ele mesmo. E ele começou a tirar o mérito de Deus e trazer a glória para si. Não, porque sou eu que faço isso. Não é Deus. A palavra diz que nada me é dado se não for dado do alto. Nada te é dado se não vir do alto. Não é dado sabedoria, não é dado conhecimento. Queridos, esse homem estava buscando um reconhecimento. Quando mais uma vez ele desobedeceu a ordem de Samuel, a palavra diz que Deus ele se irou muito com Saul, com a desobediência de Saul, com a soberba de Saul. Saul, que ele estava querendo trazer um altar para si, ele queria ser adorado e idolatrado e tirado a glória daquele que é o único que é digno. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22 e 23. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia como pecado é feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Onde eu quero chegar, o versículo 30 diz assim: Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Aqui nós temos a prova viva do que Saul ele estava buscando, que era o reconhecimento do seu povo. Ele já tinha sido rejeitado como rei. Esse cara, pela desobediência dele, a linhagem messiânica que era para vir através desse homem, passou a ser de Davi. Porque Davi, Deus encontrou nele um coração segundo o coração de Deus. Um homem que era reto, puro, íntegro de coração.
Um homem que quando errou, queridos, ele não procurou justificar o seu erro, ele não procurou questionar Deus, ele apenas reconheceu. A diferença de um coração de Davi para um coração de Saul é essa. Davi, quando ele foi repreendido por Natã, ele diz: eu pequei contra Deus. E eu sou digno dessa maldição, eu sou digno daquilo que vai acontecer comigo. Essa é a diferença de um líder segundo o coração de Deus e de um líder segundo o coração deste mundo. As pessoas que querem liderar baseado em aquilo que o mundo vai oferecer, baseado em Davi ia buscar o reconhecimento, o poder, a glória para si. Davi não buscava isso. Davi, a palavra diz que quando ele pecou contra Batseba, abra sua Bíblia no Salmo 51. Versículo 4 diz assim: contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. Versículo 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. É aqui, queridos, que eu queria chegar. A diferença de um para o outro é que Saul estava preocupado com o seu trono. Davi estava preocupado com a presença de Deus na sua vida. Eu quero que você pense nisso. O que você tem buscado? Reconhecimento ou a presença de Deus? Eu te garanto, qualquer coisa que o mundo te oferecer, em qualquer lugar que você pode chegar de riqueza, nunca vai se comparar à presença de Deus na nossa vida. Quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu dobro meu joelho para falar com Ele, e Ele vem, Ele começa a comungar com o Espírito Santo, e aquilo me traz paz, me traz alegria, queridos, nada se compara a isso. Nenhuma droga, nenhum prazer do mundo se compara à presença de Deus. E esse homem entendia isso. Ele entendia, ele zelava, ele tinha temor. Ele pecou sim contra Deus, sabe por quê? Porque ele era homem, todos nós temos direito de pecar. Mas você não tem que ser conivente no pecado, você não tem que viver na prática do pecado. A Bíblia diz: sê tu homem, não queira ser santo demasiadamente. Todos nós vamos pecar algum dia, agora cabe nós a dominar aquele pecado. Cabe nós a como lidar com aquilo não pode te dominar. Mas nós temos que viver acima do pecado. A glória de Deus, ela é manifesta perante uma vida, queridos, de obediência, de santidade. A Bíblia é muito clara quando ela diz: sem santidade ninguém verá o Senhor, e isso vai se cumprir. Muitos estão levando o evangelho do jeito que dá, do jeito que eu posso, do jeito que eu quero. Até aqui para mim está bom, Senhor. Eu não vou renunciar a isso aqui porque isso aqui vai me custar, não. E aí, quando chegar o grande dia, você vai subir? Você vai subir? Será que Deus vai te chamar a isso? Ser um líder segundo o coração de Deus é ter um coração igual ao de Davi. Tratável, ensinável. Um coração que reconhece, um coração que é humilde. A diferença de Davi para Saul, que Saul não se conformou em perder o reinado, não se conformou em perder o trono. E ele queria tirar aquilo que era de Davi, ele começou a caçar Davi, a perseguir Davi. Davi, queridos, ele tinha tanto temor a Deus, que ele fugia de Saul. Mas Davi, queridos, ele tinha um coração reto. Ele suportou tudo que ele tinha que suportar por amor a Deus, porque ele entendeu o preço do pecado que ele tinha cometido. Tudo aconteceu. Os filhos dele se rebelaram. Uma filha dele foi morta, um filho dele foi morto, uma foi estuprada. Mas ele reconheceu o tratamento de Deus na vida dele. Acontece que nós estamos num processo de crescimento. A palavra diz que um dia eu chegarei à perfeita estatura do varão, que é Cristo Jesus. Mas isso leva um tempo. Isso exige muito, queridos. Cristo aprendeu o que é obediência pelo que ele padeceu. E muitos querem levar o evangelho do jeito que dá. Eu quero deixar algo para o teu coração. Se você tem um desejo de liderar, você vai liderar em nome de Jesus. Você vai ser um grande líder. Você vai cuidar de pessoas.
Às vezes você vai cuidar de uma igreja, você vai ser um agente de transformação no meio em que você está. Mas cuide das pessoas. Paulo diz assim: considere o teu próximo superior a você. Nunca queira ser mais daquilo que Deus te chama para ser. Nunca queira trazer a glória para si. Nunca queira um reconhecimento além daquilo que você já tem, que é o reconhecimento de Deus. Queridos, Deus vai nos reconhecer. Um dia você será levantado e você vai ser visto pelas pessoas. As pessoas vão falar assim: cara, esse é um cara que eu tenho que seguir. Mas isso não é da tua maneira. Quando você cuidar das pessoas, ame as pessoas. Não é porque você é líder, não é porque é isso, porque é aquilo. Sirva, ame as pessoas, ame teu próximo como a ti mesmo. Se entregue àquilo. Ore, pague preço. Porque é isso que Jesus fez. Jesus, ele veio, ele sentou com os pecadores. Jesus não questionava ninguém. Jesus amava, Jesus cuidava. Jesus exortava sim. Mas Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, que ele ensinou que é servir. Eu não estou falando para você não exortar. Uma coisa é você exortar, querido, outra coisa é você abusar da pessoa. Exortar debaixo de um princípio da palavra é você exortar, como Paulo diz: exorte o teu próximo com amor, carrega os fardos uns dos outros. Porque esse é o desejo de Jesus Cristo no teu coração. Quando eu tenho desejo de liderar a célula, não é porque eu quero estar lá para ser uma referência, não. É porque eu tenho desejo de servir, pregar a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. É isso que liberta as pessoas. Eu fui libertado de vícios, eu aprendi princípios através da palavra, não foi aquilo que o mundo me ensinou. Muitas vezes nós vamos ter que desconstruir, queridos, para crescer, só que nós vamos ter que crescer alicerçados, com raiz em Jesus Cristo. Não adianta você crescer sem raiz. Tudo que você trouxe da tua vida, todo o teu conhecimento da vida, cara, é muito bom, mas você não vai usar isso para o reino de Deus. O reino de Deus é isso aqui, a palavra, é ela que traz vida. Lógico, conhecimento nunca é em vão, não. Só que o que vivifica é o Espírito Santo. Eu quero ter sim muito conhecimento, eu quero ter muito a oferecer, quero ter bases, quero ter estudo, quero. Mas, queridos, eu não quero afastar do Espírito Santo que habita em mim. Eu não quero entristecer o Espírito que eu fui selado por dia da redenção. Quando o Espírito vem para a tua vida, queridos, ele vem para tirar de um ponto de apostasia, de mesmice, para uma vida gloriosa, para uma vida de sobrenatural, para você ter experiência que você não teve, para você ver tua família sendo transformada, para você declarar a palavra de vida na vida das pessoas e aquilo ser realizado, porque esse é o desejo de Deus. Eu não sei o que falaram para você, mas eu quero dizer que você tem um tesouro dentro de você. Esse tesouro só vai ser descoberto quando você passa a caminhar com Cristo, a caminhar com o Espírito Santo, a se submeter à vontade de Deus e não à sua vontade. A submissão é eu aceitar, não é por aquilo que eu acho que é certo, é me submeter ao que Ele diz para mim fazer. Isso exige preço. A porta vai continuar estreita até o final, e sabe quem vai receber a coroa da vida? Aquele que perseverar até o fim. A tua vida está muito difícil, a minha também está. Mas eu entendo que quanto mais perto de Jesus eu estou, mais perseguido eu serei, mais humilhado eu serei, mais difíceis as coisas serão, porque eu estou perto de Cristo Jesus, eu estou perto porque Ele passou por isso, eu também vou passar, porque eu sou imitador de Cristo. Quando Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes eu vivia para a carne, agora eu vivo para o Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim naquela cruz. Não seja apenas um ouvinte da palavra, pratique, ame essa palavra. Ame vidas. Escolha caminhar ao lado de pessoas, escolha caminhar ao lado de pecadores, não julgue a pessoa. Porque da maneira que você é julgado, da maneira que você medir, você vai ser medido pelas pessoas. Escolha caminhar, amar as pessoas como Cristo te amou. Esse é o mandamento. Ame a teu Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe que muitas vezes nós não amamos o nosso próximo, porque nem a nós amamos. Satanás, ele deturpou tanto a nossa imagem, quem nós somos em Deus, que nós nem conseguimos amar o nosso próximo. Eu era assim. Eu desonrava meus pais, eu não acreditava em ninguém, eu não amava ninguém. Até o dia que eu conheci Jesus.
E assim como Paulo, aquelas escamas dos meus olhos caíram. Eu comecei a conhecer a Jesus, não pela religiosidade, não por aquilo que eu ouvia falar, mas agora os meus olhos queriam conhecer a Deus, e ter um relacionamento com Ele diário. Deus vai te exaltar, querido, mas antes de Ele te exaltar, se humilhe. A Bíblia é muito clara, aqueles que se humilharem, eles serão exaltados, aqueles que se exaltarem, serão humilhados. Isso é uma verdade que vai se concretizar querendo você ou não. Vai depender muito da tua conduta. Vai depender do que você escolhe. Essa palavra, ela queimou no meu coração. Porque eu comecei a conversar com Deus. Será que eu tenho sido soberbo com as pessoas? Será que eu tenho mostrado às pessoas que caminham ao meu lado que eu sou melhor que elas? Que eu tenho mérito mais que elas? Porque cara, não. Às vezes a pessoa, sabe por que muitas vezes a pessoa não fica dentro da igreja? Porque tem 40 milhões de desviados. Porque essas pessoas entraram dentro da igreja, em vez dela receber amor, ela recebeu exortação, ela recebeu crítica, julgamento. E sabe que ela recebe isso no mundo, queridos? Na igreja tem que receber amor, tem que chamar para perto, falar assim, eu quero caminhar ao teu lado, independente do teu problema. Isso é evangelho. Isso é evangelho. As pessoas não permanecem, não é porque apenas elas não são consolidadas na palavra, mas elas são muito mais julgadas do que amadas. Começam a colocar fardos pesados em cima delas, tem que fazer isso, você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Cara, a pessoa acabou de chegar, ela precisa de um discipulado. Jesus diz, vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí você vai e coloca um jugo pesado na pessoa, quem é você para isso? Jugo, querido, é que eles colocavam em charrete, em carroça, para dar uma direção, para eles manterem uma direção correta. Sabe o que Jesus está dizendo? Meu jugo, ele é suave, não vai pesar. Eu vou te dar uma direção de uma vida plena, de uma vida de paz, de uma vida de conquistas, de uma vida de alegria plena em mim, não no mundo. Não no mundo. Isso é evangelho. Evangelho quando eu amo mais ao meu próximo que a mim. Quando eu quero que aquele que eu lidero, queridos, ele alce voos maiores que os meus. Que eu quero que ele pregue na minha célula, porque eu falo assim, cara, glória a Deus. É mais um que vai vir para esse mundo para transformar uma geração. Eu tenho uma célula, queridos. E eu vou fazer da minha célula homens e mulheres que vão pregar o evangelho. Vão transformar ambientes. Eu não vou colocar fardo pesado, eu vou pegar a palavra. Eu vou pregar a palavra. Eu não vou atar coisas para eles fazerem, muitos afazeres, não, eu vou pregar a palavra de Deus, e vou amar. Só que o desejo do meu coração é que eles estejam onde eu estou hoje. O desejo do meu coração é que eles vivam aquilo que eu não vou viver, isso é discipulado. Isso é discipulado. Pedro, a sombra de Pedro curava, sabe por quê? Que Jesus discipulou. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, que vocês vão crer em mim. Não pode aquele que você está discipulando. Não trate ele como se ele não tivesse capacidade, porque a capacidade não é tua, é Deus quem dá o dom, é Deus quem te dá perseverança, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te sustenta. Para fechar, eu queria você abrir sua Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5. Versículo do 1 ao 4. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro diz muito claro aqui. Faça isso de livre vontade no teu coração.
não por reconhecimento, não por sorte da ganância, não para que as pessoas te vejam assim, pô cara, você é meu líder, você é o cara. Não, com desejo de servir. Não para dominar a vida da pessoa, porque a alma não é tua, a alma é de Deus. Mas faça isso para dar uma direção, para trazer um fardo leve, alivia, caminha com essa pessoa, ama ela, dá confiança, abraça, caminha ao lado dela. Esse é o desejo. É isso que Pedro está dizendo. Desejo de servir, livre vontade, como Deus quer. Não por sorte, não como dominadores, mas como exemplos para o rebanho. Sabe por que aqueles caras seguiram a Jesus? Porque Jesus era exemplo em conduta, exemplo na palavra, em comportamento. Jesus expressava o amor de Deus em todas as coisas. Deus te trouxe essa noite aqui, queridos, para que você coloque no teu coração uma coisa: humildade e servir. E são princípios que agradam demais o coração de Deus. Sirva a igreja, sirva o teu próximo. Sirva o corpo de Cristo. Sirva a tua célula, ame as pessoas, independente das falhas, independente do que ela passou. Seja a igreja que é aquela igreja de Atos, que caminha junta, que tem unidade, que tem uma visão, que chora, que quando um está preso, eles se juntam para orar por aquele. Se um está passando necessidade, alguém se oferece a ajudar, isso é igreja. É isso que Deus espera de nós. Você apaga a luz ali, Fê. Eu queria que você fechasse um pouco os teus olhos. Queridos, um dia Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade que você precisa. Ele é a vida que você nunca vai encontrar no mundo. E ele diz assim: a casa de meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Mas eu não deixarei vocês órfãos, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. Mas Jesus ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. Ele vai buscar uma igreja que é santa, uma igreja que é imaculada, uma igreja que todos os dias se entrega à morte, se entrega aos sofrimentos por amor a Ele. Uma igreja que, assim como Ele, aprendeu que é padecer, aprendeu que é obediência. Uma igreja que não negocia a sua fé, não negocia princípios. Jesus vai buscar essa igreja. Jesus te trouxe nessa noite aqui para você entender que sem humildade você não vai caminhar, você não vai alcançar lugares que Ele tem reservado para você. Sabe por quê? Porque quando você é soberbo, a mão de Deus te para e você não vai. Por mais que você queira, você não vai. E Deus ele está falando para você nessa noite: sirva. Ame os meus filhos. Ame o drogado, ame o homossexual, ame o idólatra, ame essas pessoas, não julgue essas pessoas, mas seja luz, seja o sal que tempera a vida delas, seja aquele que vai estender a mão diante de um mundo tão ruim e perverso, onde todos querem passar um por cima dos outros. Nesse tempo tão difícil, queridos, nosso governo está vivendo, quem vai fazer a diferença não é algumas pessoas, é quando a igreja de Deus se levantar para orar com um propósito. É quando a igreja começar a ser igreja. Quando a igreja começar a ir e arrebentar com as portas do inferno, porque a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E não é contra o governo, não é contra fulano, é contra a igreja. A nossa luta não é contra a carne, é espiritual. Escolha fazer a diferença na vida das pessoas. Escolha trilhar uma vida de obediência, assim como Jesus trilhou. Uma vida de humildade, assim como Ele trilhou uma vida de humildade. Não busque o reconhecimento. Teu reconhecimento é a glória de Deus que está dentro de você. O reconhecimento que você pode ter e a maior alegria que há no teu coração é entender que há um Deus que deu um Espírito Santo para que Ele habite dentro de você.
Esse é o nosso reconhecimento. É sermos reconhecidos como filhos de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem para nós uma vida tão próspera, tão linda. O Senhor tem caminhos de paz, a tua palavra diz, e não de mal, para que a nossa esperança não seja frustrada, Senhor. Gere no nosso coração a humildade de reconhecer os nossos erros. Gere no nosso coração a humildade, Pai, de reconhecer que sem Ti nós nada somos. Gera a humildade de reconhecer que se nós temos chegado em lugares que o Senhor tem nos levado a lugares altos, é porque a Tua graça está sobre nós, é porque a Tua misericórdia está se renovando. Nós nada somos se não for pelo Senhor. Nós nada somos se não for pelo Teu Espírito que nos conduz, Pai. Gere humildade. Toda raiz de idolatria, toda raiz de soberba, de vanglória, Senhor, por sentimentos humanos e terrenos, porque a Tua palavra nos diz que a sabedoria terrena, ela é demoníaca, ela é má, mas a sabedoria do alto, ela é pura, ela é indulgente, ela transforma, ela é pacífica. Nos traz a Tua sabedoria sobre a nossa mente, que nós venhamos a ter uma mentalidade igual a de Cristo Jesus, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e se tornou com semelhança de servo, e foi obediente, Pai, até a morte de cruz. Nos dê essa mentalidade, nos dê uma mentalidade, Pai, de servir, nos dê uma mentalidade do que é a obediência. Nós queremos trilhar, Senhor, o caminho que o Senhor tem preparado para nós, e o propósito que está no Teu coração. Toda a vida, Senhor, que Satanás tem ceifado, gerando dúvida, gerando tristeza, gerando medo, toda a construção no caráter de tanto tempo, Senhor, todo abuso, Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que sara as nossas feridas, o mesmo Deus que abre é o Deus que cura as nossas feridas, Pai. Eu peço que o Senhor esquadrinhe o coração dos Teus filhos e do meu coração nesta noite, e que nós venhamos ser transformados por um coração puro e reto perante o Senhor, um coração, Senhor, que esteja alinhado ao Teu coração, alinhado ao Teu coração, alinhado à Tua mente, Pai. Um coração reto. Restaura vidas nessa noite. Restaura altares de humildade, restaura altares de princípios bíblicos. Gere o comprometimento com a Tua igreja, o comprometimento de trazer vida às pessoas, o entendimento de que nós somos o sal desta terra e a luz do mundo. O entendimento, Senhor, que dentro de nós há um tesouro que está prestes a ser descoberto, que nessa noite foi ativada essa palavra nos corações. Eu declaro, Senhor, todo sentimento contrário, toda a prisão de Satanás, todo medo, incredulidade, raiz da idolatria, seja quebrado nessa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo. Declaro que a partir de hoje, Pai, eu profetizo uma igreja que se preocupa, uma igreja que ama o Teu próximo, uma igreja que escolhe caminhar com o seu próximo, independente daquilo que irá lhe custar. Se tiver que custar a sua vida, amém. Nos gere o mesmo entendimento que houve em Cristo Jesus. Nos gere a mentalidade que teve em Cristo Jesus, Pai. A mesma mentalidade que fez Paulo abandonar todas as coisas por amor ao Evangelho. A mesma mentalidade que fez Pedro abandonar tudo que ele tinha por amor a Jesus. A mesma mentalidade, Senhor. Essa mentalidade que nós queremos ter, Pai. Levante libertadores nessa noite. Levante homens e mulheres, Senhor, que impactarão as nações, que transformarão essa cidade de Fernandópolis. Eu declaro no nome de Jesus que esta cidade ela é Tua, porque a Tua palavra nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Eu declaro que essa cidade, Senhor, só há um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo, e que através das nossas vidas o Evangelho será pregoado e o reino será expandido, porque nós manifestaremos. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós amamos estar com o Senhor, amamos a Tua presença. A Tua palavra nos diz: examinai as Escrituras, porque delas julgais ter a vida eterna. Por isso que nós estamos aqui.
porque a Tua palavra ela é libertadora para as nossas vidas. Nos ensina a andar em cima da Tua palavra. Nos ensina a caminhar um caminho de cruz todos os dias, porque ninguém vai após o Senhor se não tomar a sua cruz. E que homens e mulheres que estavam com medo, Senhor, que essa palavra seja ativada, eu libero na autoridade do nome de Jesus, que ela seja ativada no Espírito nessa noite, que gere o entendimento, a cura e a restauração, e que dê um norte, Senhor, nessas vidas. E eu te agradeço, Pai, por essa noite, pelo privilégio de passar esse tempo na Tua presença e na Tua casa. Em nome de Jesus.